Graça e paz para todos e para todos. Seja todos bem-vindos e todas bem-vindas à nossa aula de apologética defendendo a fé. Ok, pessoal? Hoje vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ok? E a pergunta que nos orienta acerca desse estudo é o seguinte: como o Espírito Santo é uma pessoa se ele foi derramado? Bom, é isso que vamos estar respondendo nessa aula de apologética, em nome do Senhor Jesus. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Bom, pessoal, permita-me ler um trecho assim da palavra de Deus, né? Que se encontra em Mateus 28 e 19. O texto 28 e 19 de Mateus fala o seguinte: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, essa é a ordenança do nosso Mestre Senhor Jesus. Ele disse para nós ir por todo mundo, né, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós já vimos, pessoal, a economia da Trindade, um texto clássico de Mateus 28 já prova que a doutrina da Trindade ela é bíblica, tá? Ela é bíblica. Ela não foi inventada por Constantino, como alguns pensam, né, aí, né, falando que foi Constantino que inventou a doutrina da Trindade. Não, isso é um erro crasso. Ok, pessoal? Então, prosseguindo então. Mais uma vez, eu botei como título de introdução, não é? Isso aí. E a pergunta que nos orienta acerca desse estudo é o seguinte: como o Espírito Santo pode ser uma pessoa se ele foi derramado? Bom, é por isso que você tem que estudar apologética, pessoal, porque tem grupos sectários aí que eles vão fazer exatamente essas perguntas para você. É interessante, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, né? É interessante que a seita ela cresce justamente porque a igreja não tem feito o teu papel, né? Não tem paga as suas dívidas, né? Em relação aos estudos, né? Muitos hoje, principalmente os pessoal da teologia da prosperidade, da confissão de fé, né? Não ensina a palavra de Deus corretamente. Eles ensinam outra coisa. Eles ensinam que você tem que declarar, eu declaro, eu profetizo, eu tomo posse, você tem que ficar rico, eu sou a boca de Deus, e essas bobeiragens aí. Mas numa teologia, uma apologética, estudo profundo da palavra não ensina. Então, quando os irmãos deparam com um grupo sectário, que conhece mais a Bíblia do que eles, os irmãos, coitado, passa vergonha, justamente por causa dos falsos pastores que estão aí deixando desejar, né? Em vez de estar cuidando das ovelhas, estão cuidando das finanças das ovelhas, ok? Então, é muito importante você estar estudando a apologética, pessoal. Apologética é uma defesa da fé. Beleza, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Explicação à base bíblica. Bom, a ideia é que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa porque foi derramado é uma conclusão incorreta, baseada numa leitura literal da linguagem simbólica. E vamos estudar isso biblicamente. Bom, a seguir analisaremos o argumento TJ, qual se baseia na literatura dos seus mentores intelectuais, o corpo governante mundial das TJ, ou seja, os profissionais da mentira, tá?
Lembrando mais uma vez que a nossa discordância aqui com as TJ não é atacar a pessoa das testemunhas de Jeová. Nós falamos testemunho de Jeová porque o grupo que mais nega a divindade do Espírito Santo, a economia da Trindade, são os testemunhos de Jeová. Eles grifam o Espírito Santo com letra minúscula, para negar assim a tua personalidade. Jesus com letra minúscula, e quando vai falar de Satanás, eles grifam Satanás com letra maiúscula, né? Dizendo que Satanás é uma pessoa. Ora, se Satanás é uma pessoa, eles grifam com letra maiúscula, e o Espírito Santo é uma pessoa, eles grifam com a letra minúscula na Bíblia dele, e Jesus, que é uma pessoa, grifa com letra minúscula para negar a divindade, quer dizer que na hora que é para falar que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa, eles estão negando, né? A divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Então, um grupo, pessoal, que dá mais trabalho para os apologistas são as testemunhas de Jeová, na área da, da doutrina da Trindade. Não só na área da Trindade, mas também em outras áreas também. Que esse grupo aí, eles são antitrinitariano. Antitrinitariano é aquele grupo que nega a doutrina da Trindade. Não só ele, mas também os unicistas, né? Aquele grupo Voz da Verdade, que o pessoal tem cantado aí bastante, né? A música do Voz da Verdade, por toda a minha vida, eu te louvarei, né? Então, as pessoas estão trazendo heresia para dentro da tua igreja. Por quê? Porque justamente o pastor ele não ensina o que é unicista, o que é a heresia do grupo Voz da Verdade, e as pessoas estão cantando uma música que fala que nosso Deus é um Deus de três cabeças, tá? O grupo Voz da Verdade fala que nós acreditamos num Deus de três cabeças, e as pessoas estão aí cantando, né? Cantando as músicas deles aí. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa, né? Então é um erro crasso. Isso é falta de Bíblia, né? E uma boa teologia, ok? Mas aí você fala, mas fulano estuda teologia, mas é uma teologia fraca, uma teologia do Paraguai, né? Eu tive que fazer duas teologias, pessoal. A teologia presbiteriana, que eu amo, a teologia presbiteriana, que é a teologia reformada, né? Eu amo essa teologia. E também a teologia pentecostal clássica, tá ok? Essas duas teologias eu tive que fazer, né? Porque eu gosto muito da teologia presbiteriana, beleza? Mas essas aí, neopentecostais da vida aí, vocês fujam. Tá bom, pessoal? Que fique de alerta aí para os irmãos. Continuando aqui então com nossas aulas, né? Então tá aí a nossa resposta apologética. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal. É que eu falei, né? A Testemunha de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa. Principalmente eles falam que o Espírito Santo é como se fosse uma bateria de carro, tá? É uma bateria de carro. Ele não crê que Jeová, o próprio, digamos, né, que eles não tem um Jeová mesmo na Bíblia, digamos que eles têm lá querendo no Jeová. Se Jeová quiser ouvir alguma coisa, é como uma estação de rádio. Jeová vai, sintoniza, né, manda o Espírito Santo ir lá saber o que está acontecendo, e o Espírito Santo traz a notícia para o Deus Jeová. Para a testemunha de Jeová, Deus ele tem uma sabedoria seletiva, tá? Para a testemunha de Jeová, Deus não tem ele não é onisciente, tá? Ele não tem onisciência, ele tem uma sabedoria seletiva. É como se fosse Deus ele quer saber o que está passando no mundo. Ele vai, sintoniza lá o rádio lá para saber o que está acontecendo.
As testemunhas de Jeová acreditam nisso aí, tá? Ele vai lá e manda o Espírito Santo trazer a, a notícia para Jeová. E a Bíblia fala que Deus é onisciente. Antes de sair a palavra da nossa boca, Deus ele conhece todas as coisas. Mas para os testemunhos de Jeová, Deus ele não é onisciente e nem onipresente. Beleza, pessoal? Voltando aqui então, o Espírito Santo, é uma pessoa e não uma força impessoal, tá ok? Não é. Bom, a Bíblia atribui ao Espírito Santo características pessoais, pessoal. Primeiro, ele fala, Atos 13:2, está escrito lá: disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, a Bíblia, pessoal, atribui ao Espírito Santo características pessoais, tá? Então, é interessante que para ser uma pessoa não precisa ter um corpo. Basta ter as três, né? As três eminências de uma pessoa, né? Sabedoria, né? Inteligência, né? Etc. Ok? As três faculdades que é inerente faz uma pessoa ser uma pessoa, não um corpo. Ok? Vamos lá. Ele ensina, ele lembra, né? João 14:28. Está escrito assim: ensinarás a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disser. Perdão aí na leitura, né? Mas é justamente isso aí. Ele ensinará e lembrará. Então, quando Jesus ele subiu para o céu, ele deixou o Espírito Santo para lembrar tudo aquilo que foi dito, né, para o homem, tá? Então está escrito: Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disser. Então, quem lembra as coisas que Jesus falou com o homem é o Espírito Santo, tá? João 14:26. Então, ele ensina. Continuando então aqui. Bom, outras características do Espírito Santo. Ele falará do que ouve, João 16:13. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu ouvi. Anunciará a vocês as coisas que acontecem. Então, o Espírito Santo, ele fala, tá? Se ele fala, pessoal, é porque ele é uma pessoa, tá? Uma força, não pode falar, né? Uma energia elétrica, você conversa, por exemplo, com a eletricidade? Claro que não, né? Você vai chegar para um poste, você vai falar para o poste que está faltando luz? Não é lógico, né? Então, agora o Espírito Santo, ele fala, você pode falar com ele, né? Conversar com ele, embora a nossa petição tem que ser feita para Jesus, não ao Espírito Santo. A Bíblia fala que nós oramos tudo errado, pessoal. Romanos 8 fala, né, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então, o Espírito Santo ali está tendo o papel de sacerdote, de uma pessoa, não de uma força elétrica como que é o grupo Testemunha de Jeová. Prosseguindo então. Bom, outra característica do Espírito Santo, ele se entristece. Efésios 4:30 fala o seguinte: não entristeça o Espírito de Deus. Você, novamente, nós fazemos a pergunta para as testemunhas de Jeová ou qualquer grupo que tenta negar a personalidade do Espírito Santo. Nós conseguimos entristecer uma bateria de carro? Nós conseguimos entristecer uma força, um vento? Claro que não. A gente só pode se entristecer uma pessoa. É como está aqui em Efésios capítulo 4:13. Não entristeça o Espírito de Deus, tá? Então, o Espírito de Deus ele pode ser entristecido. Ok, pessoal?
Então, continuando aqui, vamos lá? Outras características do Espírito Santo. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12 e 11, que diz assim: mas um só é o mesmo, o Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um e distribuindo individualmente conforme que ele intercede. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então, aqui está falando da pessoa do Espírito Santo que intercede, tá? Uma força elétrica, uma bateria de carro, não pode interceder por ninguém. Aqui nós usamos na teologia, um termo chamado antropomórfico. Antro é homem, forma, significa forma, né? Antropomórfica. Então, uma linguagem figurada do Espírito Santo como se fosse um homem, uma pessoa. Então, nós chamamos isso aqui na teologia, na linguagem figurada, de antropomórfica, né? Todo mundo sabe que antro é homem, né? Formórfica é forma. Então, o Espírito Santo aqui tem uma forma de homem, ok? É interessante que no Antigo Testamento, pessoal, quem intercedia para o povo era um sacerdote. E aqui, justamente, a função do Espírito Santo é essa, né? Interceder pela humanidade. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Tudo isso são ações de uma pessoa, não de uma força ativa ou poder, conforme prega certos grupos heterodoxos. No caso de João 16, 13, apenas um ser pessoal pode falar do que ouve, ok? Então, é isso aí. Heterodoxo é uma heresia, seita, né? Ortodoxo é aquilo que é sagrado, aquilo que é correto. Heterodoxo é aquilo que não é ortodoxo, tá? Nós dominamos de seita e heresia, ok? Continuando então nossas aulas de apologética. Bom, ser derramado é uma metáfora de manifestação abundante, ok? Então, ser derramado, pessoal, é uma metáfora, tá? De manifestação abundante, não é literal. Você não pode levar o derramado ah, para a literalidade, tá, né? Pegar o Espírito Santo, botar no liquidificador e bater, bater e tomar, jogar em cima de você. Não é isso, tá? É uma metáfora, ok? Linguagem figurada. Bom, vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, pessoal, nesse estudo aqui. Em Atos 9, 17, Pedro cita Joel, que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso não significa que o Espírito é líquido, mas sim que Deus, através do Espírito Santo, dado em abundância, faria sua presença encher o mundo de maneira inteira, amplas, é uma figura de linguagem, como diz que o amor foi derramado, Romanos 5:5, ou seja, dando abundante, ok? Então é isso aí, tá? O Espírito Santo não é líquido, pessoal, é linguagem figurada, beleza? Outro texto em que derramar é associado à pessoa, tá? Então aqui nós temos outro texto em que derramar é associado à pessoa.
Então vamos lá conferir esse negócio aí, pessoal. Bom, primeiro, a Bíblia menciona vários casos de pessoas sendo derramadas. Vejamos algum. O caso de Ana, ela derramou diante de Deus ao pedir um filho. Então ela disse a Deus: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma. No hebraico, o mesmo que me derrama, que é, perdão, aqui na leitura, no hebraico, o mesmo que derramado diante do Senhor. 1 Samuel 1,15. Ana se derrama diante de Deus. Significa que ela estava sedando de si mesmo por Deus, por completo, de forma abundante, confiando suas emoções a Ele. Lemos no Salmo 62,8 a expressão: confia nele, ó povo, e todo tempo, derramar perante a ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, derrama o coração, é derramar a si mesmo, de todo o coração. Esse texto convida as pessoas do povo de Deus a abrir-se completamente com sinceridade e abundância e confiar nele, tá? É confiar e é o oposto de guardar mágoa, medo ou dores em silêncio. O salmista nos convida a desabafar com Deus, como que derramar a água a água sem servas. Aliás, sem reserva, perdão na leitura. Uma profecia messiânica previu que Jesus seria derramado. Lemos Isaías 53:12, pois derramará sua alma, sua vida e a si mesmo. Na morte, evidentemente, Jesus não deixa de ser uma pessoa por ter derramado a sua vida, sua alma na morte. Isto apenas significa que Jesus entregou total, abundantemente por morrer por nós. O apóstolo Paulo também afirmou, antes de sua morte, abre aspas, quanto a mim já estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida está próximo. Segundo Timóteo 4,6. Paulo não estava pretendendo ensinar que ele não é uma pessoa, mas que a sua vida estava chegando ao fim e que ele estava se entregando, ou seja, dando totalmente a Deus como um sacrifício final e fé. Portanto, usar o verbo derramar, associando o Espírito Santo, não prova que ele seja um ser pessoal ou uma força. A Trindade coopera na unidade, pessoal. O Pai derrama o Espírito, assim como envia o Filho, Gálatas 4,6. Isso não mostra funções distintas, mas a natureza igual. O Espírito vem habitar em nós, não como uma energia, mas como consolador, conselheiro e guia pessoal. João 16:13. O fato do Espírito Santo ser derramado não nega a sua personalidade, mas exalta sua atuação abundante na vida de crente.
Ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus e plenamente pessoas, que deseja habitar e transformar os filhos de Deus. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí pessoas sendo derramado. Isso significa que pessoa é líquido? Não. Paulo foi um dos exemplo clássico, Ana, e Deus também na sua palavra. Então, quando fala que o Espírito Santo é derramado, é uma linguagem figurada. A gente não pode levar isso para a literalidade, tá? Nós temos, pessoal, ler a Bíblia usando o óculos do Espírito Santo, o óculos do Espírito Santo, a lente do Espírito Santo, para poder estar entendendo a palavra de Deus. Se nós formos usar a lente de outras pessoas, né? Claro, Deus deixou mestre sério, né, confiável, mas nós temos que ir na Bíblia também. Já no caso das testemunhas de Jeová, eles não vão em outro mestre, não procura saber a fundo da verdade, eles são cegos. Eles lêem a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, usando as lentes do corpo governante, né? Que são seus gurus espirituais lá. Por isso que eles creem. Tudo que o corpo governante fala, as testemunhas de Jeová têm que obedecer. Se não obedecer, é expulso da sua organização, tá? São desassociados. Já no povo de Deus evangélico, nós temos liberdade para discordar em alguns pontos, tá? Mas também nós temos liberdade para concordar com tudo. Nós temos livre-arbítrio. Nós não somos como as testemunhas de Jeová que não pode discordar de nada. Ok, pessoal? Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado, ela está usando linguagem figurada, tá? Não é literal isso aqui, ok? Se fosse literal, Ana era literal, né? A palavra de Deus era literal, Paulo era literal quando ele falou ser, sou derramado com libação, ok? Então, tá aí, né? A nossa aula sobre o Espírito Santo, né? Ser derramado, não devemos levar isso para a literalidade, tá? Mas sim, né? É uma forma de metáfora. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a todos e a todas. Ficamos por aqui e nós veremos nas próximas aulas, se Deus quiser. Que Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livra de toda heresia. Fique com Deus.